Então vamos começar com essa prescrição. Acabou de chegar um paciente para você e ele tem uma prescrição às 15 horas de hidrocortisona, 500 mg endovenoso de 8 em 8 horas. O primeiro passo que você vai fazer é aprazar esse medicamento, ou seja, estabelecer em quais horários que você ou a equipe técnica vai administrar essa medicação. Se é de 8 em 8 horas e começa às 15, a gente tem que pensar que cada prescrição ou de medicamentos ou de cuidados de enfermagem tem a validade de 24 horas, ou seja, você vai ter que aprazar esse medicamento ou aquele cuidado no período de 24 horas. Isso é muito interessante de se pensar porque ajuda a organizar melhor o cuidado. Então, Cat, eu não sei quantas horas que é. Se é de 8 em 8 horas, faz no dedo mesmo, se você não consegue. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Então, a próxima medicação vai ser às 23 horas. A próxima medicação, 23 mais 8. Meia-noite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem que ter cuidado com essas prescrições que são às 7 e às 19 horas, porque geralmente é troca de plantão. Então fique atento aos horários. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Fechou 24 horas. Então o primeiro passo é você escrever em quais horários vai administrar aquela medicação. Isso é um aprazamento, olha só. 15, 23, 7 e 15. Você determinou quando que os medicamentos serão administrados? Isso é o aprazamento. Depois disso, como checar essa medicação? Eu vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui um modelo que é muito utilizado em hospitais. É claro que esse modelo não vai seguir certinho em todas as unidades, porque às vezes pode acontecer alguma intercorrência e a gente tem que se adaptar a isso. Mas isso facilita com as horas que você precisa. Por um exemplo, é de 8 em 8 horas. O exemplo aqui começa às 14. Tá vendo que você não precisaria fazer uma conta? Se começou às 15, por exemplo, aqui tá 14. Então é só diminuir 1. O meu exemplo deu 23, então diminui mais 1, 22. O meu exemplo deu 7, então diminui mais 1, que deu 6. Isso pensando que começaria às 15 horas. Se começa às 14, diminui 1. Se começa às 13, diminui 2. Mas, Cat, chegou um paciente lá 10 horas. Começar um aprazamento às 10 horas é muito bom para pacientes que estão em medicação de 2 em 2 horas e de 4 em 4 horas. Tá vendo que a gente não tem aqui interferência no plantão? É sempre depois de começar o plantão e antes de começar um outro plantão. Uma coisa que eu sugiro vocês a fazer é que vocês anotem isso em um post-it ou no seu celular e tenha isso de fácil acesso até você decorar todos os horários. Claro que você pode calcular lá na hora, mas seria muito interessante que você soubesse pelo menos o de 8 em 8 e de 6 em 6. Tendo esse padrão em vista, agora eu posso ensinar vocês como fazer a checagem. Eu estou aqui com o parecer de 2016 do Corém Bahia. Eu gostei muito da forma com que eles abordaram e resolvi trazer para vocês. Apesar de ser de 2016, ele é um parecer muito atual. Olha só, enfermeira solicita parecer técnico quanto ao estabelecimento de padrão correto de checagem de medicação. Então, esse parecer vai te ensinar como checar corretamente a medicação. Eu vejo muitos erros nas anotações dos técnicos em enfermagem e nas evoluções dos enfermeiros. Então, fica de olho para vocês aprenderem a como checar. Aqui temos um exemplo de checagem correta, que é o recomendado, e a checagem não recomendada. Na recomendada, é certo que quem administra o medicamento cheque sempre, faça o check, um risco, um Vzinho, e coloque o seu nome por cima, junto com o seu carimbo. Isso funciona para mostrar que você administrou aquele medicamento. Mas você precisa também registrar ou na sua anotação de enfermagem ou na sua evolução de enfermagem se teve alguma intercorrência, se o procedimento ocorreu tudo bem, qual que foi o tipo de medicação, é endovenoso, é intramuscular, é uma medicação oral, teve alguma reação adversa, conseguiu administrar na hora correta. Então é muito importante que para fins de registros profissionais que você cheque as medicações, carimbe e que também não esqueça de fazer as anotações de enfermagem. Então aqui era soro glicosado 5%, 1.500 ml endovenoso nas 24 horas.
Aqui ela colocou 3 horários, ou seja, ela fez aqui 8, 16 e 24. Ou seja, ela fez de 8 em 8 horas. Por que ela fez 3 aqui? Por que ela decidiu aplicar 3 vezes? Porque o soro era de 1.500. Então, provavelmente, aqui tinha um soro de 500, aqui tinha outro soro de 500 e aqui outro soro. 500 mais 500 mais 500, 1.500 nas 24 horas. E ela conseguiu administrar corretamente. Aqui, Flagyl, uma medicação. 500 miligramas endovenoso de 8 em 8 horas. Se eu não me engano, isso aqui é um 6, porque o próximo horário é 14 horas. Então, de 8 em 8, 6, 14 e 22. Aqui também é uma maneira de registrar, viu? Aqui, Cipro, 400 miligramas endovenoso de 12 em 12 horas. Então, ela fez 1 às 6 horas. Agora, adiciona 6 mais 12, 18. Então, ela fez uma medicação 6 e às 18 horas, colocou o nome dela e o carimbo. Agora, um não recomendado que eu vejo bastante é essa prática aqui. É as mesmas medicações. Essa prática aqui, ela não é recomendada. Por quê? Porque parece que ela fez tudo junto, apesar de que é impossível ela fazer isso aqui tudo junto em um mesmo horário. Então, por isso é necessário dar check em todos. Às vezes, uma técnica vai administrar esse medicamento aqui nessas 3 horas. Outra técnica vai administrar esse medicamento aqui nesses 3 horários. E outra técnica vai administrar aqui. Então, não tem como você restringir a um profissional. E mesmo que seja somente um profissional, é necessário dar check em todas as medicações dessa forma, para facilitar o seu registro de enfermagem. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês. Prescrição: Tramadol, 50 mg por ml, 1 ml. Dose: 100 mg endovenoso de 6 em 6 horas. Então, vou colocar aqui os meus horários: 12, 18, 24, 6. A cada check eu tenho que colocar o meu nome e o meu carimbo. Aqui eu tenho outro medicamento de 6 em 6 horas. Então, começou às 8 horas, eu vou contar 6 horas em diante, até dar 24 horas. Então, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, meia-noite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a gente vai terminar em 8 horas, como previsto. Preciso carimbar? Você vai dar o Vzinho, o check, vai colocar o seu nome e o seu carimbo também. Muito fácil, hein? Ó, facinho! Outro exemplo com observações do lado. Omeprazol 20 mg via oral uma vez ao dia. É indicado que o omeprazol ele seja administrado em um dos primeiros horários antes do paciente fazer alguma refeição. Por exemplo, o café da manhã. Então, 7 horas, igual eu falei para vocês, geralmente é a troca de plantão. Então, 6 ou 8 horas. Administrar pela manhã 30 minutos antes das refeições. Perfeito. Dipirona, 1 grama endovenoso, se temperatura acima de 37,8 ou dor. Então, esse medicamento é IC. Se ele tiver com a temperatura acima de 37,8 ou se ele estiver sentindo dor. Se você administrar, você coloca o horário e continua monitorando os sinais. Plamet, uma ampola EV, se náuseas e vômitos. Então, se o paciente estiver com náuseas ou vomitar, você também vai colocar aqui o horário. Olha só, avaliar a presença de sintomas antes de administrar. Perfeito. Que é uma medicação 500 ml EV de 12 em 12. Então, aqui eu coloquei 10 e 22. Outra medicação 12 em 12 horas. Coloquei 10 e 22. Observar sinais de reação durante a infusão. Outra medicação de 8 em 8, coloquei 14, 22 e 6. Rotacionar locais de aplicação. Diazepam VO à noite, aqui pode ser antes de dormir. Então é assim que faz o apresamento, é bem simples. Aqui a gente já tem apresamento de cuidados de enfermagem. Então, por exemplo, curativo seco na área da fístula, frequência diariamente, trocar conforme a necessidade. Avaliação neurológica, a cada turno, observar alterações de sensibilidade e movimento.
Estimular que o paciente sente e saia do leito várias vezes ao dia. A gente nunca coloca frequência assim várias vezes ao dia. É bom colocar quando, né? Horários. Realizar mobilização passiva se necessário. Então, isso aqui é uma prescrição de cuidado de enfermagem. Então, existem vários tipos de cuidados de enfermagem seguindo o processo de enfermagem. Então, para cada queixa, a gente vai ter um processo diferente. Olha só o que eu achei também do Corém Bahia. Somente a checagem dos itens cumpridos ou não por meio dos símbolos uma risca ou um V não cumpre os requisitos legais de validação de um documento, sendo necessário o registro por escrito nas anotações de enfermagem sobre a administração da medicação ou a recusa, porque somente a checagem não garante que isso seja um registro. Então, por exemplo, você foi lá, administrou uma dipirona, uma Novalgina, por exemplo, e o paciente sentiu dor e falou que você não administrou, mas você vai lá e mostra para a gerência, olha aqui, eu chequei, eu fiz um check aqui no apresamento, mas não tem nada na sua anotação de enfermagem. Então, isso não vale como um registro. Isso vale para diferentes situações. Então, tudo que vocês fizerem, anotem. No caso de não administrar um determinado medicamento, apontar o motivo, por exemplo, recuso do paciente ou cliente. Paciente. Então, se o paciente não quiser aquela medicação, você tem que escrever por que ele não quis. Esse print aqui é do Corém São Paulo. Ele fala, né, como que você tem que fazer a sua anotação de enfermagem. Itens da prescrição medicamentosa que deverão ser registrados. Então, se é via parenteral, registrar o local onde foi administrado. Glúteo, deltoide, vasto lateral, antebraço, dorso da mão, região cefálica, membro inferior, abdômen, região posterior do braço, coxa, face interna do antebraço ou face externa do braço. Em todos os casos, não esquecer de fazer referência ao lado em que o medicamento foi administrado, ou se no esquerdo ou no direito. Então, vocês conseguem perceber a importância de fazer um registro correto?